Bom dia, gente. Estão me ouvindo aí? Vamos, eu tô esperando os alunos entrar. Vai pra lá agora, meu amor. Deixa a mãe dar aula dela. Fica comigo. Fica comigo. Gente, bom dia, então. Vamos lá. Na aula passada, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Filha, fecha o armário ali atrás. Geldes, e as suas meninas também estão tendo essas aulas online? Porque aqui em casa agora é o negócio e, nossa senhora, para a criança tá difícil, viu? Eu agora estou alfabetizando uma criança porque ela não está gostando das aulas online. Vai para lá, filha, fecha a porta, tá? Depois a mamãe te chama na hora que começar a sua aula online. Nossa, então você também está passando aperto, né? Não sei se as suas são mais tranquilinhas, porque aqui em casa não tá fácil, não. E o horário da aula, como ela estuda de manhã, é o horário que eu estou transmitindo a aula direto, então não tem como ficar junto. E ultimamente as minhas aulas, desde que começou isso, essa semana, as minhas aulas estão sendo invadidas por criança. É isso aí. Nossa, gente, que difícil. Você tá sem áudio, Lucélia? Gente, não, você tá sem áudio? Tá travando? Ixi, gente, ontem eu tive tanto problema, tem dias que tá fluindo, tem dias que tá travando demais. Até olhando aqui o sinal da minha internet, parece que tá tudo normal. Agora, esse negócio de ficar travando, ixi. Caiu e agora voltou. Vocês estão conseguindo me ouvir melhor agora? Será que machucou? Ai, nem isso a gente não está podendo no momento, né? Bom, espero que vocês tenham passado bem aí nos últimos dias, né? Que tenham tido uma boa Páscoa, que tenham tido dias de descanso, né? Descanso entre aspas, né? Que a gente fala desse período, mas eu acho que está todo mundo tão estressado, né? Ah, sim, a gente vai falar exatamente dessa questão, castigo, se não tiver aplicação, se não tiver o exercício regular do direito, aí desse jus corrigendi, a gente está enrolado, porque as crianças, se a gente, né, se todos nós adultos já estamos em um nível de estresse elevado, imagina essas crianças aqui em casa, então eu moro em apartamento, as áreas em comum do prédio estão todas fechadas, nossa, é difícil, viu, gente? Tem as outras meninas, tem gente aí também, tem outras pessoas que têm filho. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque algumas pessoas falam, ai, não aguento mais ver Netflix, não aguento mais dormir, não aguento mais ficar à toa. Eu não fico à toa um minuto. Até gostaria muito, acho que eu vou, se Deus quiser, sair dessa quarentena mais exausta, precisando de férias, coisa que provavelmente a gente não vai ter, né? Gente, mas olha só, vamos lá, dando continuidade àquilo que nós estávamos estudando na aula passada. Se eu estiver equivocada, vocês, por favor, me corrijam, mas eu acho que a gente concluiu, a gente terminou a parte de culpabilidade, não foi isso? A nossa última aula foi na quarta, né? Na quinta já era feriado no nosso calendário acadêmico, então foi isso mesmo, né? Então eu tinha até dito para vocês, acho que eu tinha dito, também estou tendo crises de amnésia, assim, acho que eu falei isso. Falei assim, gente, vamos aproveitar para a gente poder fazer algumas resoluções de questões
porque a gente estudou muita teoria, acabou que, né, em razão dessa situação que nós estamos vivendo, nós não fizemos prova, e às vezes, não sei se vocês sentem isso, acredito que sim, porque às vezes a gente está estudando e a gente, num primeiro momento, parece que está compreendendo absolutamente tudo daquela matéria, só que quando nós vamos fazer os exercícios ou quando nós vamos ser submetidos a algum tipo de avaliação, a gente começa a ter dúvida, né? Então, o estudo da teoria é uma coisa, mas a resolução propriamente de exercícios atinentes àquelas questões é importante. Então, eu resolvi fazer isso, e a minha pretensão, desculpa até por eu ter mandado essas questões agora em cima da hora, porque, na verdade, eu terminei de fazer isso ontem, eu fui fazer uma pré-seleção, mas as coisas estão tão corridas que eu consegui terminar de selecionar assim, algumas questões ontem de madrugada. Então, eu ia mandar o WhatsApp de madrugada, né, para o Geldes. Mas a ideia, não sei como é que vai ser o andamento hoje, se a gente vai conseguir resolver todas. Espera só um minutinho. Fala. Vendo aí. Isso aqui é a parte leve, que o dia ainda começou, né? Então, gente, a minha ideia, vamos ver como é que vai ser o andamento hoje, se a gente conseguir solucionar todas. Eu acho que talvez não. Eu vou passar outras questões, selecionei aqui questões tanto do tema ilicitude quanto do tema culpabilidade de concursos e de prova da OAB, tá? Porque nós precisamos realmente verificar, bom dia, Érica, verificar como é que isso vem sendo cobrado nas provas. E aí, amanhã, a gente concluindo isso daqui, eu vou pegar uma prova minha de semestres passados, dessa mesma disciplina, para nós resolvermos a minha prova, tá? Com as questões de múltipla escolha que eu coloquei e com as questões dissertativas que eu coloquei. Acho que agora é o momento da gente aproveitar, porque, na verdade, para eu conseguir concluir o nosso programa, eu tenho mais um ponto. Eu tenho concurso de pessoas para falar com vocês. E eu acho que é interessante, né? Espero que vocês também gostem de nós estarmos nos valendo aí desse outro recurso, porque, primeiro que vocês... Eu sei que está travando. Parece que realmente a internet hoje não está legal. Ontem, na minha segunda aula, também estava terrível. Aí, gente, é um exercício assim de paciência, nível hard, tá? Vocês vão me avisando se estiver travando. Não sei o que aconteceu. Ontem, na primeira aula, funcionou super bem. Na segunda, estava travando direto, toda hora, atrapalhando. Bom, com isso, então, retomando, acho que todo mundo ouviu, deu para ouvir tudo que eu estava falando, ou travou e ficou... Estão me ouvindo, gente? Nossa, já caiu 3, 4 vezes, hein? Em 11 minutos de aula, tá maluco? Estão ouvindo? Só me dei uma mãozinha aí do ok. Sim, estamos ouvindo. Beleza. Então, eu pensei nisso, sabe? De me valer desse outro recurso didático, que eu acho que é importante, da gente fazer algumas resoluções de questões e analisar, né? Uma prova minha NP1 e uma prova minha NP2 de semestres passados, tanto para vocês verificarem como que isso é cobrado de uma forma geral em concurso, em prova da OAB, quanto para vocês verificarem como que foi feita essa cobrança por mim, tá? Em outras avaliações. E fica esse último item,
porque eu tô com medo, de repente, de eu ir encher vocês de matéria e acabar a matéria, entendeu? É complicado, né? Gente, o João Francisco é o João. O João Francisco é o nosso chefe, né? Da torcida organizada do Goiás, né? É, João, é você mesmo, que eu sempre confundo. Eu sei que é João, agora tem vários Joões na sala. E o João estava sumido. Né não? Ah, eu sempre confundo. O João... Ah, porque os dois são João Francisco, né? Tem dois João Franciscos. Dois Joões Franciscos. O outro, então, nunca apareceu numa aula minha. Nunca apareceu. E nessa sala aqui, então, ninguém... Ah, o outro é João Vitor, é isso mesmo, é João Vitor, tá certo. Eu que... Tem uma galera aí que nem deu ar da graça. Bom, mas, então, gente, de acordo aí, para a gente trabalhar dessa maneira, e porque a ideia inicial, né, até vamos ver quando que a gente vai ter outras manifestações aí dos nossos chefes do executivo, principalmente aqui do executivo estadual, e para esse possível retorno ou não, né, porque hoje é dia 15, né? A primeira ideia era que o retorno fosse... Aquele último decreto dizia que as aulas estariam suspensas até o dia 30. Então, na melhor das hipóteses, a gente voltaria em maio, né? No início de maio. Não sei realmente como é que vai ser. Depois que eu vi aquela entrevista do ministro da Saúde, não sei se vocês viram, a gente não sabe como é que vai ser, né? Se maio realmente vai voltar. Então, eu tenho que me valer de uns outros subterfúgios para a gente fazer nesses nossos treinamentos, para a gente ir trabalhando aquilo que a gente já estudou. E depois, depois que a gente resolver aí algumas questões, pretendo fazer isso essa semana. Eu fico mais uma semana falando do outro ponto, ou 2 semanas, porque senão eu corro risco de ficar sem matéria, tá? Então, vamos lá. Eu mandei agora. O ministro vai sair essa semana? Pois é, mas isso aí tá. E ainda tem outra especulação, né? A outra especulação, não sei se vocês viram isso, que eu li isso, foi até no Mais Goiás. Vocês viram que ele estava aqui, inclusive aquele dia que ele deu aquela entrevista para o Fantástico, ele estava aqui em Goiânia, né? Que ele viria ser ministro ser secretário de Estado, né? Aqui em Goiás. Vocês viram essa outra notícia? Eu só acho que essa transição... Ah, tá. O Geraldo está até falando isso também. Pois é, gente. Mas eu acho que no meio dessa crise, pensa bem, né? Dada a gravidade da situação, a gente trocar de ministro da Saúde, sei lá. Mas, enfim, vamos nos focar aqui na nossa parte. E realmente tem horas que a gente não tem que ficar tão agarrado nessas notícias, porque isso é muito enlouquecedor. A gente tem que estar fazendo a nossa parte, né? Acompanhando. Mas, gente, vamos lá, então. Eu selecionei aqui algumas questões, tem algumas de níveis de dificuldade variados, tá? Questões também de diversas instituições aí que elaboram, responsáveis por elaborações de prova, né? Então tem CESP, tem Instituto das Cidades, tem FGV, tem a própria Fundação Carlos Chagas, no caso das questões da OAB. Parece que uma questão aqui que eu não encontrei a fonte da qual ela tinha sido retirada. Mas é importante a gente fazer realmente essas resoluções para que a gente... É o momento, né, de aplicar a teoria aqui no caso concreto, e a gente verifica que muitas vezes parece que se compreendeu tudo que foi dito e na hora que a gente passa para a resolução as coisas dão uma complicada. Então, vejam só. Eu selecionei até mais questões da parte de ilicitude do que propriamente de culpabilidade. Mas o que eu quero que vocês observem é que, tradicionalmente, nas questões, eles vão misturar isso daí, até para confundi-los. Então, é muito importante que a gente tenha em mente o que é matéria de licitude, o que é matéria de culpabilidade. E até com base no que vem e no que vai se apresentar
ao longo dessas nossas resoluções, vocês vão verificar que primeiro, aquelas considerações iniciais que eu fiz com vocês lá atrás em ilicitude, elas vão ser bastante exigidas de vocês, principalmente no seguinte sentido. Olha, o Código Penal, ele traz causas de exclusão da ilicitude. Ele traz a previsão de 4 causas de exclusão da ilicitude, né? Então, são essas que estão previstas no Código Penal. Tem lá a legítima defesa, o estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Sobre estado de necessidade e legítima defesa, o Código ele deu diretrizes. Ele falou sobre a caracterização dessas excludentes ou dessas justificantes. Sobre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, o Código apenas mencionou. O Código não estabeleceu quais são os requisitos. Por isso que, inclusive, nós temos que nos valer, nos socorrer do que a doutrina e do que a jurisprudência acabaram firmando em relação a essas duas excludentes. Não significa que que o Código Penal, na parte geral, ele tenha esgotado essas previsões. Por quê? Porque nós podemos ter excludentes previstas na parte especial ou na legislação especial. Mas no Código Parte Geral são essas 4. Falei para vocês do consentimento do ofendido em algumas situações como causa supralegal. Então, cuidado, porque vão aparecer questões dizendo que o consentimento do ofendido está previsto na lei. E isso está errado, tá? Depois, vejam, inclusive, também que estado de necessidade e legítima defesa são recordes de cobrança. Dentre essas excludentes previstas no Código Penal, o estado de necessidade e a legítima defesa são as mais cobradas. Quando nós passamos para a parte de culpabilidade, é muito importante que vocês tenham em mente os elementos da culpabilidade. Então, quais são os elementos da culpabilidade? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Dentro da exigibilidade de conduta diversa, nós estudamos na aula passada que existem 2 situações previstas na lei que vão afastar esse requisito, quer dizer, seriam situações de inexigibilidade de conduta diversa. Quais sejam a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. O que a gente observa muito nas questões? Eles vão misturar isso tudo, tá? Então, essa ideia básica a gente tem que ter para a gente conseguir minimamente se enveredar aqui na resolução dessas questões. Então, vamos lá para essa primeira questão. Uma primeira questão que é tranquila, mas que eu quero que gostaria que vocês... Não, beleza. Então, tá aqui. Uma questão CESP, até fugindo um pouco da tradição CESP, né? Porque geralmente eles colocam afirmativas para você dizer se está certo ou se está errado, mas uma questão Tribunal de Justiça do DF, e aparece para a gente um enunciado no seguinte sentido: de acordo com o Código Penal, constituem hipóteses de exclusão da antijuridicidade, que é a mesma coisa que ilicitude. Olha aí o trocadilho das palavras. Vejam, constituem hipóteses de exclusão da antijuridicidade. Então, de acordo com o Código Penal, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Tá certo? Tá certo, né? De acordo com o Código Penal, o estrito cumprimento do dever legal é uma excludente da ilicitude, assim como o estado de necessidade. Agora, vamos verificar as outras, porque a ideia aqui, até para vocês verificarem como é que eles estão trabalhando. Olha, insignificância da lesão não, princípio da insignificância, ele se presta a excluir o quê? O princípio da insignificância, quando cabível, ele se presta a excluir a tipicidade. E inexigibilidade de conduta diversa. Está errado, porque inexigibilidade de conduta diversa é um dos elementos de quê? Da culpabilidade. Olha aí, a mistureba, tá? Então, essa daqui ainda foi boa, que de cara a gente já viu que a letra A está trazendo a resposta certa. Continua aqui. Excludente, aí olha a letra C, que poderia confundi-los.
A letra C fala legítima defesa putativa e estrito cumprimento do dever legal. Tá errada. Tá errada porque se aparecesse só legítima defesa, a questão estaria certa. Só que a legítima defesa putativa, até com base naquilo que nós estudamos lá nas discriminantes putativas, a legítima defesa putativa, dependendo da situação, ou seja, lembra que a gente tem que verificar se eu tenho erro sobre pressuposto fático ou se eu tenho erro sobre a existência ou os limites da causa de justificação? A legítima defesa putativa, ela pode configurar erro de tipo ou ela pode configurar erro de proibição, né? E aí, se for erro de tipo, afasta-se a tipicidade, se for erro de proibição, afasta-se a culpabilidade. Olha aqui, como que em uma questão a gente vai revendo toda aquela matéria que nós já estudamos. Gente, recomendo que no decorrer aí vocês vão fazendo essas anotações, porque é uma maneira, assim, importantíssima de nós realizarmos uma revisão de tudo, tá? Inclusive de vocês, se porventura tem algum conteúdo que foi passado e que vocês se sintam ainda, né, um pouco inseguros ou tenham dúvidas, a gente vai vendo exatamente onde que estão os nossos pontos frágeis, tá? Não é só marcar certa e pronto, é isso. A gente analisando errado, a gente também está aprendendo muito. Então, vejam, se fosse só legítima defesa, ok. Só que está falando da legítima defesa putativa. E nós sabemos que a legítima defesa putativa, ela vai servir, conforme a situação, para afastar a culpabilidade, se o erro for de proibição, ou a tipicidade, se o erro for um erro de tipo. Tá? Aí a letra D aparece lá falando o seguinte: também seriam excludentes da antijuridicidade o estado de necessidade e a coação moral irresistível. Olha, estado de necessidade, ok, é uma excludente da antijuridicidade. Agora, coação moral irresistível é uma situação na qual se afasta o quê? Na coação moral irresistível, eu vou ter afastada a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, a coação moral irresistível é uma situação de inexigibilidade de conduta diversa que afasta a culpabilidade. Então, coação moral irresistível não tem nada a ver com excludente da antijuridicidade. Letra D está errada. E depois, a letra E fala do exercício regular de direito, que sim é uma excludente da ilicitude ou da antijuridicidade, mas aí colocam a inexigibilidade de conduta diversa, que também está errado, porque quando eu tenho inexigibilidade de conduta diversa, eu tenho o quê? Afastada a culpabilidade. Então, vejam que é bem recorrente. Olha que essa questão é uma questão relativamente simples, mas faz-se essa mistura de situações que envolvem ilicitude com situações que envolvem culpabilidade para testar os nossos conhecimentos. Então, em relação a essa primeira questão aí, a alternativa correta seria a alternativa letra A. Ok? Tranquilo? Entenderam? Essa daqui, se eu perguntasse numa prova, vocês acertariam facilmente, não é mesmo? Então, vejam, às vezes vocês reclamam, né? A professora colocou pegadinha. Essas pegadinhas, essas misturas de institutos diversos são tradicionais. Vejam que isso, numa questão simples, uma questão relativamente simples, nós temos aí essa mistura de diversos elementos que integram partes diferentes, né, dessa concepção, desse conceito analítico do crime. Aqui, nós temos uma outra questão até interessante, porque vejam como os exemplos são importantes, né? Muitas dessas situações aqui eu tenho certeza que vocês vão prontamente reconhecer, porque foram situações que, inclusive, eu exemplifiquei para vocês em sala de aula. Essa é uma questão de prova de concurso para delegado de polícia
no Rio, de 2013, e vem falando o seguinte: os chamados tipos penais permissivos autorizam a prática de determinadas condutas que, a princípio, seriam classificadas como antijurídicas. Então, quando fala de tipos penais permissivos, está falando exatamente dessas previsões legais de excludentes da ilicitude. As excludentes de ilicitude penalmente positivadas, aí já vamos ficando atentos, ponto a ponto. Penalmente positivadas, então, são aquelas que estão inseridas, que estão previstas no nosso ordenamento jurídico. Aquelas penalmente positivadas são exemplos claros dessa espécie de permissão legal. Ok, né? Quando eu tenho previsão de legítima defesa, tenho previsão de estado de necessidade, estão eles positivados, previstos no nosso ordenamento jurídico, na nossa legislação, aqui no caso, no Código Penal, parte geral. Levando em conta o que ora se expõe, podemos afirmar corretamente que, então tenho lá uma letra A. A violência sexual praticada por um dos cônjuges contra o outro constitui exercício regular de direito, já que o débito conjugal inclui-se dentre os dentre os deveres do casamento. E aí, gente, durante muito tempo, dizia-se que aquela questão, né, os deveres conjugais. Então, a gente até encontrava jurisprudência dizendo que a esposa não poderia ser vítima de estupro pelo marido. Olha só, coisa horrorosa, né? Por quê? Porque manter uma vida sexual ativa era um dever, ela tinha obrigação. Se ela não quisesse, ele poderia exigir, né? Porque estaria no exercício regular. Olha que coisa horrorosa. Isso nos parece bastante claro, né? À luz do direito, do ordenamento jurídico hoje vigente, que isso é uma situação absurda, né? A mulher pode ser vítima de estupro praticado pelo próprio marido? Naturalmente que sim, né? O consentimento para que você possa ter ali a relação sexual, ele é imprescindível. Se a relação não é consensual, não existe essa de se invocar deveres conjugais e muito menos se falar que o marido estaria no exercício regular de um direito, tá? Então, vejam que aqui é até importante a gente realmente estar antenado a essas mudanças mesmo, nessas mudanças de paradigmas, essas mudanças sociais que de maneira absoluta não vão permitir que hoje você possa considerar que a mulher ela poderia ser compelida pelo marido a manter relação sexual contra a sua vontade, que isso seria lícito, tá? Então, essa letra A, de maneira escancarada, está errada. Vamos lá para a letra B. Trote acadêmico. Essa que também a gente verifica prontamente que está equivocada. Trote acadêmico praticado com violência não constitui ilícito penal, pois configura exercício regular de direito. Lógico que não, né? Inclusive, as situações de exercício regular de direito, de um certo modo, nós tratamos as principais delas e a gente consegue fazer até algumas analogias, caso surjam outros exemplos aí parecidos. Mas exercício regular de direito, você praticar trote com violência, não, essa daqui de cara a gente já verifica que está errado. Lesões corporais geradas em decorrência da prática de esportes não constituem crime. Opa, até aí parece que está tudo ok, né? Lesão corporal, então, gerada em decorrência da prática de esportes não constitui crime. A gente já logo para e se atenta. Realmente essas práticas desportivas, eu falei para vocês, falei de lutador de MMA, falamos de futebol, falamos de luta de boxe, né? Então, peraí, vamos com cuidado. E é isso que é importante. Às vezes eu acho que quando vocês estão fazendo prova, vocês não leem tudo, né? Vocês já vão direto, olha lá. Então, peraí, lesão corporal gerada em decorrência da prática de esportes não constitui crime. E aí vem a segunda parte.
mesmo quando forem inobservadas as normas de regência da atividade. Aí não. Por quê? Porque as lesões, via de regra, lesões oriundas de práticas desportivas, elas vão estar acobertadas pelo exercício regular do direito. Agora, desde que haja observância daquelas regras, daquelas normas previstas para aquela atividade desportiva. Então, se eu tenho uma lesão que é advinda da inobservância das normas daquela atividade, não dá para falar em exercício regular de direito, tá? Então, essa letra C também está errada. Agora vem uma que eu gostei. Olha lá, castigo físico ou moral infringido a aluno por professor, desde que moderado. Então, o professor, né? O pessoal está conversando muito, está mexendo muito no celular. Vamos ver como é que vai ser quando a gente voltar, né? Se o pessoal realmente vai estar com saudade, vão ficar mais bonzinhos, né? Vocês acham? Ou essa é uma esperança minha, uma esperança vã? Não sei, eu fico pensando, porque eu tô com muita saudade de vocês. Não é possível que vocês não estejam nem com um pouquinho de saudade, né? No dia que eu voltar, todo mundo vai prestar maior atenção na aula. Quando eu chegar dando aquele meu bom dia, gente, todo mundo vai responder na maior alegria, né? No primeiro dia de aula, todo mundo levando uma maçã para mim, aquela coisa bem fofinha do aluno chegar e deixar uma maçã em cima da mesa da professora. Recadinho, bilhetinho fofinho com coração, senti sua falta, tia. Você é fofinho. Quero ver, ó, tô dando a ideia aí. Pensa bem, no nosso primeiro dia de aula, quando a gente retornar. Aí, ó, o Vitor falou que vai chegar no horário, tá todo mundo prometendo. Ó, o Marcos, eu quero ver. Ninguém pode falar, cuidado com as maçãs envenenadas. Não, ninguém vai me, eu tenho certeza, ninguém vai me dar maçã envenenada. Vocês vão levar aquelas maçãs bonitas para mim, sabe? Tipo da Branca de Neve, mas sem estarem envenenadas. Que até brilham de tão vermelhinhas. Nossa, gente, vai ser muito legal, pensa bem. Tá? Vamos sonhando com esse dia, ó. Quero minhas maçãs, hein? Os bilhetinhos, aqueles que a gente corta em forma de coraçãozinho, assim, sentir sua falta. Bonitinho. Eu guardo, sabe que eu tenho uma caixinha aqui em casa que eu guardo todos os meus bilhetinhos de aluna, porque hoje as pessoas não fazem mais bilhetinhos, né? Mas isso é bem fofinho. Gente, então vejam só. Então, castigo físico ou moral infringido a um aluno por professor, desde que moderado e com a finalidade de educação, constitui estrito cumprimento do dever legal. Tá errado, né, gente? Tá errado porque ainda que seja um castigo moderado, e isso daí também é objeto de algumas discussões, mas vejam, professor, hoje, né, em tempos de hoje, impor castigo físico, isso daí hoje não dá. Só que ainda que nós cogitássemos essa possibilidade, isso daí não é estrito cumprimento do dever legal, né? Isso não é estrito cumprimento do dever legal. Isso daí, se pudesse se conjecturar, seria o exercício regular de direito. Mas mesmo assim, se aparecesse exercício regular de direito, hoje, primeiro que teria que haver alguma especificação, porque existem alguns pequenos castigos, né? Na escolinha, a criança foi para a cadeirinha do pensamento, e aí o professor vai... Existem algumas situações em que a gente poderia flexibilizar, mas aqui, castigo físico, não dá, fora de cogitação. E isso, se porventura pudéssemos chegar numa situação em que isso fosse plausível, isso não seria estrito cumprimento do dever legal, isso seria exercício regular de direito, tá? Então tá errado. Sobrou aí a letra E que o Geldes vem se acobertando por essa excludente da ilicitude, né? Eu também. Castigo moderado aplicado pelos pais aos filhos menores, com o objetivo de correção. Vocês se lembram que eu falei para vocês do ânimos, o ânimos corrigendi, constitui regular exercício do poder familiar e ato penalmente lícito, tá?
Então, esse castigo moderado, lembrando aí da lei da palmada, né? Segundo a lei da palmada, não se permite que os pais pratiquem lesão corporal, qualquer tipo de lesão corporal que deixe marca, né? Em relação aos filhos menores. Então, aqui nós teríamos como alternativa correta essa letra E. Tá bom? Tranquilo? Compreenderam? Peraí, só um minutinho que tem uma criança me chamando aqui. Pronto, gente. É porque daqui a pouco começa a aula da criança, né? Tadinho. Bom, vamos lá. VUNESP, 2014, TJ do Rio de Janeiro. Essa aqui já é uma questão, não que seja mais complicada, mas é uma questão que se baseia bem em casinho, né? Caso concreto, exemplo. Olha lá. Imagine que João e Pedro, ambos enfermeiros, são desafetos de longa data. Tá? Então, João e Pedro são enfermeiros e realmente não se gostam. Em determinado dia, em que João estava concentrado, aplicando uma injeção em um paciente de nome José, Pedro aproxima-se sorrateiramente e desfere uma facada contra o João, com o fim de provocar lesão. Então, vejam o que aconteceu. O João, que é um enfermeiro, o João estava concentrado aplicando a injeção no José. E aí o Pedro, que é o desafeto, se aproximou e desferiu uma facada contra o João, querendo, quando fala com o fim de provocar lesão, o ânimos, o dolo aí era de causar lesão corporal. Posteriormente, descobre-se que João, no momento em que recebeu o golpe desferido por Pedro, estava inoculando em José um poderoso veneno, intencionalmente, a fim de matá-lo, posto que fora contratado pelos familiares de José para tirar-lhe a vida. Então, quando o João sofre esse golpe de faca, essa facada do Pedro, naquele momento ele estava inoculando no José, que é o paciente, um veneno com o intuito de matá-lo. A ação criminosa de João foi interrompida pelo golpe de Pedro. Então, em suma, sem saber que José estava a sofrer um atentado contra a vida, então o João acabou salvando a vida do José, mas sem saber, né? Sem saber, o Pedro, né? Na verdade, não é o João. Sem saber que José estava sofrendo um atentado contra a vida, Pedro acabou salvando-o e, ao mesmo tempo, executou seu plano de ofender a integridade física de João, que sofreu lesão leve. Então, vejam só. O que a questão te induz a pensar? Só que nós somos espertos e não vamos cair nessa pegadinha. Olha, esse cara aqui, o Pedro, quando o Pedro foi golpear o João, ele acabou salvando a vida do José. Porque, embora ele não soubesse, o João estava, naquele momento, ministrando uma medicação, um veneno, com o intuito de dar cabo, de dar fim à vida desse paciente José. Então, a gente pode pensar, o que seria isso, né? Isso daí seria legítima defesa de terceiro? Não é? Porque ele acabou salvando a vida, ele conseguiu salvar a vida do José. Então, vamos lá. Só que a gente sabe, já vou até falar de antemão para a gente ler. Qual é, ou em todas, e eu falei isso muito com vocês, às vezes quando a gente vai estudando esses requisitos de uma forma teórica, a gente não se importa tanto com isso. Mas vocês se lembram que quando a gente ia falando de requisitos objetivos, eu falava, olha, por exemplo, na legítima defesa é preciso que exista uma agressão injusta, atual ou iminente, e por aí vai. Em cada uma dessas excludentes da ilicitude, eu falava, gente,
tem que haver o elemento subjetivo. Para haver o reconhecimento da excludente da ilicitude, é preciso que exista o elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? O sujeito saber que está agindo em legítima defesa, em estado de necessidade. Ele tem que saber que ele está agindo abrigado por essa excludente da ilicitude, seja em defesa própria ou de terceiro. Aqui, o Pedro, quando ele chega lá para golpear o João, ele sabe, ele tem essa ciência, ele tem esse elemento subjetivo, no sentido de que ele está atuando, ele está golpeando, está desferindo a facada no João para salvar a vida do José? Não. Então, já de antemão fica bem claro, falta o elemento subjetivo. Se a gente quer cogitar que legítima defesa de terceiro, para poder afastar qualquer responsabilidade penal por parte desse elemento Pedro, ele teria que conhecer, ele teria que saber que estaria agindo de maneira lícita na defesa da vida do José. E isso não acontece, isso não existe. Então, vamos lá para a gente analisar as alternativas e detectarmos qual seria a correta. À luz estritamente do quanto determina o texto do CP, não se exige prévia ciência da situação de risco do direito para que se considere a ação de Pedro praticada em legítima defesa, com o que ficaria afastada a ilicitude da sua conduta. Isso está errado, né? A princípio, deixa eu ver, depois vamos até ver as outras. Olha, não se exige prévia ciência da situação de risco do direito para que se considere a ação de Pedro praticada em legítima defesa. Não. Ele precisa saber que está agindo em legítima defesa do terceiro. Vamos lá ver, a letra B. Pedro atuou circunstanciado por erro acerca de causa de justificação, em defesa putativa de bem jurídico de terceiro, com o que deve ser aplicada a pena do crime culposo de lesão corporal. Não tem nada a ver. Aqui, erro, ele não está agindo em erro. Erro é uma concepção equivocada da situação. Aqui ele nem tem ciência dessa situação. Ele ficou sabendo que o cara ia morrer em virtude desse veneno inoculado aí depois, tá? Isso aqui não é situação de erro, não é erro. Isso daqui não é a legítima defesa putativa, até porque ele, em momento algum, ele sabia que ele estava agindo em legítima defesa. Fosse real, fosse putativa. Tá errado. Letra C. A doutrina historicamente divergiu acerca da necessidade do animus defendendi, quer dizer, o animus defendendi é o sujeito saber que está agindo em legítima defesa, tá? Seja própria ou seja de terceiro. Então, historicamente, a doutrina divergiu acerca da necessidade do animus defendendi da legítima defesa, mas hoje a questão está pacificada no sentido de se exigi-lo. Eu acho que a questão ficou até esquisita aqui, né? Seria no sentido de não se exigi-lo. Com que a ação de Pedro, que seja, mas aí a ideia é porque eles chegam a uma conclusão equivocada. Ah, tá. Então, haveria a exigência do animus defendendi, só que eles concluem da seguinte forma: com que a ação de Pedro estaria acobertada pela legítima defesa. Não está acobertada pela legítima defesa. Ele não tem animus defendendi, tá? Ele não tem a ciência de que ele... Peraí, deixa eu só corrigir. Não, peraí, deixa eu até voltar. Então, ok, a ação do Pedro não está acobertada por legítima defesa. A gente já falou disso. Ele precisa ter a ciência de que ele está agindo na defesa, no caso aqui, no exemplo do terceiro, tá? O que não acontece. Isso depois que ele vem a saber, então ele realmente desfere as facadas porque ele quer ofender a integridade física do sujeito.
E aí a letra D fala que a corrente doutrinária que defende a desnecessidade de ânimos defendendi para a caracterização da legítima defesa foi expressamente adotada pelo texto que reformou a parte geral do Código de 84, com que é considerada ilícita a conduta de Pedro. É exatamente essa alternativa, a letra D. É considerada ilícita a conduta do Pedro, exatamente por quê? Porque ele não tem essa ciência de que atua, ele não tem o elemento subjetivo que é exigido pela legítima defesa, tá? Então, ele não estará abrigado por essa excludente da ilicitude. Ok? Lembra, a gente falava muito da importância, é importante que o sujeito tenha esse elemento subjetivo quando da sua conduta, porque se ele não tiver, não vai haver a caracterização da excludente da ilicitude. Então, aqui, nessa terceira questão, nós temos como correta a letra D. Ó, agora vem uma facilzinha aqui, né? Olha, MPE, Ministério Público do Estado de São Paulo, isso aqui talvez deva ser até questão de, não acredito que seja de concurso propriamente de promotor, não, porque tá muito fácil, mas olha lá. A legítima defesa essa tá tranquila. É excludente da culpabilidade? Não. Causa de diminuição de pena? Não. Excludente da tipicidade? Não. Causa de inexigibilidade de conduta diversa? Também não. Causa excludente da antijuridicidade. Letra E, essa daqui é bem simplesinha, né? Então, já de cara, a gente verifica que é a letra E. Agora vem mais uma CESP aí, ó, que são geralmente as mais complicadinhas. E mais uma vez, vejam, olha, temos aí situações de alguns exemplos, né? Alguns exemplos para que a gente possa identificar a existência da excludente, da caracterização de fato da excludente da antijuridicidade. Então, tá lá. No que se refere ao conceito de antijuridicidade e às hipóteses de sua exclusão, assinale a opção correta. Vamos achar a correta. Olha lá. Age no exercício regular de direito o oficial de justiça que, em cumprimento à decisão proferida nos autos do procedimento de medidas protetivas de urgência, adentra no imóvel da ofendida para afastar do lar coercitivamente o ofensor. O que está errado nisso daí? O oficial de justiça, ele ingressou na residência sem autorização para ele poder cumprir, né, uma medida protetiva de urgência, isso aí no caso da Lei Maria da Penha, para afastar do lar o ofensor, o agressor. Isso aí ele pode fazer? Pode. Só que está errado por quê? Porque isso não é exercício regular de direito. Isso é estrito cumprimento do dever legal, tá? Então, errada essa alternativa, porque não é exercício regular do direito, é estrito cumprimento do dever legal. Depois vem a letra B, falando o seguinte: a causa de exclusão da ilicitude decorrente da prática da conduta em estrito cumprimento do dever legal pode estender-se ao coautor se for de seu conhecimento a situação justificadora. Olha, essa afirmativa que a princípio parece correta, sim. Por quê? Vamos imaginar a situação, estou falando de estrito cumprimento do dever legal. Imaginem que o oficial de justiça, ele foi lá para poder cumprir o mandado de busca e apreensão. E houve uma resistência, né, por parte do morador da casa que não permite que o oficial de justiça adentre o imóvel. Só que tá difícil, o oficial de justiça tá ali sozinho, ele precisa arrombar. Então, o que ele faz? O oficial de justiça vai e requisita auxílio policial, força policial. E aí nós temos lá 1 ou 2 policiais que, juntamente com esse oficial de justiça, arrombam o portão, a porta da residência para conseguirem cumprir ali o teor do mandado.
olha, esses policiais agindo como coautores, atuando juntamente com o oficial de justiça e, naturalmente, cientes de que eles estão ali para cumprir um dever, o oficial de justiça está ali para cumprir um dever legal, eles também, eu vou falar que esses policiais que auxiliaram o oficial de justiça a arrombar a porta da residência, eles responderiam pela prática do crime de violação de domicílio? Não, eles não responderiam, porque como coautores, eles estariam, a excludente, ela se estenderia ao coautor, desde que ele esteja ciente, ele tenha conhecimento da existência da situação justificadora, o que ele tem. Então, com esses esclarecimentos aqui, nos parece que a alternativa correta é a letra B, mas vamos examinar as demais. Age em legítima defesa aquele que, para combater o fogo que repentinamente tomou conta de seu automóvel, invade carro de terceiro estacionado nas proximidades e dele retira um extintor sem autorização do proprietário. Olha só, o sujeito, ele até poderia, eu vou falar que ele estaria abrigado por uma excludente da ilicitude, sim, se ele tenta combater o fogo no seu automóvel, que repentinamente tomou conta, ele invade o carro do terceiro para poder tirar o extintor, sem autorização. Só que o que está errado aqui? Age em legítima defesa, isso não é legítima defesa, tá? É uma situação de perigo que surgiu, né, sem perigo não criado por ele, logo, essa letra C aqui, ela poderia estar correta se aparecesse o quê? Age em estado de necessidade, tá? Situação de perigo não criada pelo sujeito. Então, aqui não é legítima defesa, o que torna essa letra C incorreta. Letra D. As causas excludentes da ilicitude são exaustivamente elencadas no Código Penal. Exaustivamente significa taxativamente, elas estão todas, elas estão esgotadas. Nós só temos causas excludentes da ilicitude previstas no Código Penal. Isso está certo? Não, isso não está certo, né? Nós temos algumas previstas no Código Penal, quer dizer, a regra, a ideia básica é trabalhar exatamente com essas excludentes da ilicitude previstas no Código Penal, porém, elas não estão exaustivamente. Nós temos na parte, nós temos, aqui está falando Código Penal, mas nós temos excludentes da ilicitude previstas na legislação especial, nós temos, inclusive, as causas supralegais. Então, essa afirmativa de que elas estão exaustivamente elencadas no CP é uma afirmativa equivocada. Vamos lá para a letra E. De acordo com a teoria adotada pelo Código Penal, o estado de necessidade pode funcionar como causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, conforme os valores dos bens em conflito. Tá errado, né, gente? Lembra da teoria unitária e da teoria diferenciadora? O Código Penal adotou a teoria unitária. Estado de necessidade é excludente da ilicitude, tá? O estado de necessidade. Lógico que o putativo, a gente pode ir até lá para o plano da culpabilidade. Quem é, quando a gente fazia aquela avaliação, né, dos bens jurídicos em questão, que tinha que haver o sacrifício do bem jurídico de igual ou de menor valor? Olha, essa ponderação, ela existe, né? E eu falei isso para vocês, né? Bem lá atrás, agora já que a gente já estudou, às vezes vai ficando, parece que já tem um tempão. Quem é que adota a chamada teoria diferenciadora? O Código Penal Militar. Lembra que eu falei para vocês? No Código Penal Militar, o estado de necessidade, ele pode ser excludente da ilicitude, ele também pode ser excludente da culpabilidade, né? Para o nosso Código Penal, de acordo com a teoria adotada pelo nosso Código Penal, a teoria é a unitária. Então, o estado de necessidade, ele assim como as demais, no caso do estado de necessidade, ele somente poderá figurar como excludente da ilicitude, tá? Ou da antijuridicidade. Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa letra B, tá? Tranquilo, gente?
Vocês têm que me dar um feedback aí, né? Porque é difícil, a nossa interação já é pouca. Tranquilo? Vamos lá. Vamos olhar essa aqui, outra. Essa foi a que eu acabei de resolver, de acordo com a teoria. Vamos lá. Questão 6. Mais uma questão CESP. Essa aqui, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 2013. A respeito das causas de exclusão da culpabilidade, olha eles misturando novamente, e da ilicitude, assinale a alternativa ou a opção correta. Essa questão aqui ela é meio ardilosa. Vou pular essa letra A, que eu até acho que eu tinha olhado, que eu acho que essa letra A que vai ser a alternativa certa. Para a gente analisar as outras antes, para vocês entenderem por que estão erradas. Vamos lá na letra B. Olha lá, aquilo que a gente falou na última aula. Tanto a coação física, que é a vis absoluta, quanto a coação moral, que é a vis compulsiva, se elas forem irresistíveis, elas excluem a culpabilidade do agente, restando punível apenas o agente coator, figura indispensável na definição de qualquer ocorrência reputada coativa. Por que está errada? Está errada porque coação física irresistível, a chamada vis absoluta, eu falei isso para vocês, ela não é excludente da culpabilidade. A coação física irresistível, ela afasta a própria conduta. E se ela afasta a própria conduta, por quê? Porque não há voluntariedade. Se ela afasta a própria conduta, fica afastada ou fica afastado o próprio fato típico. Isso daí é recorrente, eles vão misturar. Quando eu falei, olha, exclui a culpabilidade, a coação moral irresistível. A moral, a chamada vis compulsiva, cuidado, porque eles vão colocar a vis absoluta junto. A vis absoluta, que é a coação física irresistível, ela vai servir para afastar a tipicidade, ok? Então, vejam, essa afirmativa, letra B, ela está errada, porque a afirmativa em questão, a assertiva, ela estaria correta se nós tivéssemos apenas a menção à coação moral, a coação moral absoluta. Já que eles colocaram junto a física, a afirmativa fica incorreta, porque a coação física irresistível, a vis absoluta, ela vai ser uma hipótese de ausência de conduta, e quando nós temos ausência de conduta, fica afastado o próprio fato típico, tá? Lá na letra C, causas legais de exclusão da ilicitude previstas na parte geral do Código Penal são: quais são as causas previstas na parte geral? Estado de necessidade, ok. Legítima defesa, ok. Estrito cumprimento do dever legal, sim. Exercício regular de direito e consentimento do ofendido. Olha, esse consentimento do ofendido acaba tornando essa opção aqui incorreta. Por quê? Porque o consentimento do ofendido não está previsto, né? À toa que a gente fala que é uma causa supralegal, não está previsto na lei, tá? Não está previsto na lei. Então, o que torna essa assertiva incorreta é o fato de se mencionar o consentimento do ofendido como se estivesse previsto na parte geral do Código Penal, porque na parte geral do Código Penal nós só temos essas 4 primeiras, ok? Letra D. Tanto o estado de necessidade exculpante quanto o estado de necessidade justificante incidem diretamente sobre a ilicitude, excluindo-a. Tá errado, né? Tá errado porque essa questão eu já até falei para vocês, de exculpante e justificante. Justificante significa excludente da ilicitude. Exculpante significa excludente da culpabilidade. Então, se está se falando de estado de necessidade exculpante, ele existe para afastar o quê? A culpabilidade e não a ilicitude. Então, tá errado. Letra E. A emoção e a paixão excluem a imputabilidade penal. Olha, que a gente tinha lido lá, né, nas nossas últimas aulas, parece que tinha sido exatamente o contrário. Não excluem a imputabilidade penal, artigo 28, a emoção e a paixão. Mas vamos ver. Já que se considera
de regra, que aquele que comete um fato típico, ilícito, em estado emocional ou mentalmente alterado, perde a capacidade de entendimento e de determinação. Tá errada, né? A regra é exatamente no sentido de que não exclui a imputabilidade penal a emoção e a paixão. Não excluem. A hipótese em que eu falei que isso eventualmente poderia ser cogitável seria a hipótese na qual nós tivéssemos um estado, né, a paixão, a emoção, fossem estados verdadeiramente patológicos. Se eu consigo concluir que aquele sujeito ele tem uma doença mental, que essa emoção, que essa paixão, na verdade, elas são decorrência de um estado patológico, que o sujeito tem uma doença mental. E mais, porque a gente já falou que lá na apuração da inimputabilidade por doença mental, eu preciso que exista uma doença mental e mais, que essa doença mental retire a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Então, simplesmente falar que emoção e paixão vão afastar a capacidade de entendimento é uma afirmativa equivocada. Por isso, voltamos lá, a letra A é a correta. Agora, eles expõem de uma maneira um pouco diferente, vejam só, eles falam, em se tratando de legítima defesa, é até uma maneira também da gente estar aprendendo, a agressão é injusta e a repulsa materializa-se em uma ação predominantemente defensiva com aspectos agressivos. Sim, porque, olha, a agressão é uma agressão injusta, essa agressão está existindo em face daquela pessoa e aquela pessoa ela precisa se defender. A ação ela é uma ação predominantemente defensiva, mas com aspectos agressivos. Agora, no estado de necessidade, não existe agressão injusta. No estado de necessidade, existe a situação de perigo. De maneira que a ação no estado de necessidade, ela é predominantemente agressiva, com alguns aspectos defensivos, tá? Então, esse é um ponto importante para se abordar e até para a gente estar aprendendo além, né? Porque resolvendo as questões a gente treina e acaba aprendendo muitas coisas novas. Vejam, então, a legítima defesa, ela se dá em face dessa agressão injusta, então, a repulsa se dá com uma ação que é defensiva, mas tem aspectos, vai ter aspectos agressivos. E no estado de necessidade? No estado de necessidade é o contrário, eu estou diante da situação de perigo. Então, a minha atuação é uma atuação predominantemente agressiva e que dessa ação agressiva podem decorrer aspectos defensivos, tá? A opção correta, então, para a questão número 6, letra A. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos fazer pelo menos mais essa número 7, antes da gente fechar. Mais uma questão, concurso de delegado de polícia, PC São Paulo. Assinale a alternativa correta a respeito das excludentes da antijuridicidade previstas no Código Penal. Vejam lá. Letra A. Ao agir em estrito cumprimento do dever legal, o agente não responderá pelo excesso culposo, e sim apenas pelo excesso doloso. Tá certo? Não, não tá certo. A gente sabe que diante de quaisquer das excludentes da ilicitude, o excesso será punível. E aí depende da situação. Se o excesso for culposo, ele vai ser punido culposamente. Se o excesso for doloso, punido dolosamente. Tá? Então, essa afirmativa da letra A está errada. B. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que provocou por sua vontade e podia de outro modo evitar. Olha, já dá para ver que está errado. É justamente perigo que não provocou pela sua vontade. Então, que provocou por sua vontade e podia de outro modo evitar. Aí aqui exatamente tinha que ser que não provocou por sua vontade e não podia de outro modo evitar. Direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Está errada essa letra B, exatamente porque é que não provocou pela sua vontade e que não podia de outro modo evitar. Letra C. A alegação do estado de necessidade independe do fato de o agente ter
dever legal de enfrentar o perigo. Também está errada, né? Porque, embora nós tenhamos até feito uma observação dizendo que aquelas pessoas que têm o dever legal de enfrentar o perigo, a princípio, elas não poderão alegar estado de necessidade, delas não se exige, lembra que eu falei? Não, delas não pode se exigir também uma postura, uma atitude kamikaze, uma atitude suicida, mas a ideia não pode alegar estado de necessidade aquela pessoa que tem o dever legal de enfrentar o perigo. E aqui nessa afirmativa eles estão falando exatamente o contrário. Letra D. Em qualquer das hipóteses de excludente da antijuridicidade, previstas na parte geral do Código, o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo. Essa daqui está correta. Né? Em qualquer dessas hipóteses, em quaisquer dessas hipóteses previstas no Código Penal, ele responde pelo excesso doloso ou excesso culposo. E aí a letra E, vamos ver. Para a caracterização da legítima defesa, basta que o agente demonstre ter repelido uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou a de outrem. Eles estão trabalhando aqui só com os requisitos objetivos, né? Ele repelido uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito a seu ou a de outrem, mas fica faltando aqui o elemento subjetivo, né? Basta que ele demonstre ter repelido essa injusta agressão atualmente de seu de outro. Então, nessa questão número 7, em conexão instável. Em qualquer das hipóteses de excludentes previstas na parte geral, responderá sim. Então, nessa daqui, a alternativa correta seria a alternativa letra D, tá? Bom, então, vou parar nesse momento aqui para a gente continuar resolvendo na aula de amanhã. Quero saber de vocês, né? Todos estão quietinhos. Vocês acham que é um bom mecanismo para a gente fazer, para a gente ir treinando e para a gente ir também, ao mesmo tempo, revisando as nossas matérias estudadas? Ou vocês acham que acaba sendo muito chato, que vocês gostam mais que eu fique falando aqui loucamente sobre pontos da matéria? Nada? Nada a declarar? Tudo que eu faço é sempre ótimo? Só o Geldes se manifesta. Geldes, acho que eu tô te dando aula particular, porque a galera não fala. Preciso aí de um mínimo de feedback, gente. Tem horas que... nossa, é tão difícil, é chato eu ficar falando no... então, que bom. Então, vocês acharam... É uma maneira da gente ir revisando, né? Porque quando a gente vai fazendo sozinho, a gente tem muita dúvida. Tá? Então, que bom. Então, vamos resolvendo. E aí, depois, a próxima, eu vou terminar. E agora, vocês se manifestam. Que bom, gente. Vocês têm... Poxa, eu preciso, né? Que ótimo. Então, fico feliz. Porque eu tenho que ficar colocando minha cabeça aqui para pensar e na madrugada selecionar questões, né? Do jeito que dá. Esse é um mecanismo que a gente usa muito em cursinho preparatório para concurso, tá? Porque é uma maneira da gente tanto aprender, poder usar essas questões na prova, né? E o Geldes deu uma ótima dica, realmente, usar exatamente as mesmas questões. Aí a gente vê como que a matéria vem sendo cobrada e no AB, em concurso, etc. E depois eu me baseando, como eu falei para vocês, né, em provas que eu já tenha aplicado sobre essa matéria, provas antigas, vocês também verificam como é que eu estou cobrando, para a gente ter uma ideia e vocês ficarem mais seguros aí quando forem avaliados. Agora, resolução de questões, inclusive, para quem já passou por isso, de estar estudando para a OAB, é sempre um método excelente de estudo, tá? Nesses cursinhos preparatórios, a gente usa resolução de questão o tempo inteiro. Às vezes você nem vai ficar falando muito da teoria. Às vezes você fala, ai, que bonitinha a Érica, olha, sua aula é uma das aulas que nós mais gostamos. Que bom. Fico muito feliz por isso, porque acaba que tem horas que é terrível, gente. Olha lá. Gente, mas o que é isso? Essa touca na cabeça da criança... Nossa, gente, tá difícil, né?
Vamos verificar aí, o Geldes mora em casa, Geldes. Você morando em casa, é bem mais fácil você conseguir domar essas ferinhas. Em apartamento, gente, vocês não têm noção do que é, não. As crianças estão ficando loucas, loucas. Tem uma hora, aquela hora no final do dia, que eles falam que é a hora da bruxa. Ah, essas perguntas estão no Classroom. Eu não coloquei no Classroom, não. Sabe por quê? Quer dizer, eu até posso colocar. Sabe por quê que eu não coloquei? Porque eu mandei para o Geldes agora, faltando 5 minutos para a aula começar. Porque eu terminei de fazer isso ontem de madrugada, fazer essa seleção. Agora, eu mandei para ele, ele falou que compartilhou no grupo de WhatsApp, tá? Ah, hoje bateu o recorde de audiência, 16 pessoas. Nossa, pior é que é mesmo, né? Que a sala é pequena. As outras aulas tem que ter mais de alunos. Tá todo mundo cansado, né, gente? Os professores também estão cansados. Por isso, quando eu fico falando assim, eu falo, gente, muito espaço para brincar, traz as meninas. Ah, pois é, vamos esperar acabar a quarentena, né? Só que tá difícil, porque essas crianças, aqui em casa, as crianças estão ficando bem enlouquecidas. O que eu tava falando daquele horário da bruxa, que é quando chega às 6 horas, suas meninas dão essa louca por volta das 18 horas. Gente, e menina grita muito, né? Nossa, as meninas aqui em casa gritam demais. E às vezes tem umas crises existenciais também, assim. Tava contando ontem até para os alunos no dia daquela live lá, embora eu não tô aguentando mais esse negócio de live, né? Já vem mais lives aí pela frente. No dia da live, a minha filha mais velha gosta do Gustavo Lima. Mais ou menos assim, gostava mais, mas ela tem umas musiquinhas que ela gosta, que ela Te Amo Meu Bebê, Cabelo Cor de Ouro, que ela acha que ele fez para ela. E aí eu falei, vamos ver um pouco aqui, tentando distrair e tal. E aí, num dado momento da live, a live tava meio pesada, né? O cara foi ficando meio louco demais. E num dado momento ele contou lá, tá para criança não tá muito adequado, né, gente? Vamos falar a verdade. Fala muito palavrão, muita besteira. Mas ele começou a contar que ele era pobre, que ele dormia na cama com 7 irmãos, e que ele tinha que comer farinha com não sei o que. Menino, mas essa menina chorava, mas chorava num sofrimento. E eu falando, minha filha, tudo bem, já passou, que bom, ele é super vitorioso. Olha lá o cara, olha lá a casa do cara, olha como é que o cara tá. E no sábado à noite, no final das contas, eu tive que consolar a menina sofrendo por causa dos problemas da vida de Gustavo Lima. Ah, meu Deus do céu, eu falei, não. Esse excesso de sensibilidade da criança ainda deixou a mãe em maus lençóis. Mas chorava, mas a coisa mais triste do mundo, meu Deus, mas ele sofreu demais, mamãe. Eu falei, mas tá tudo bem, tá ótimo, gente, tá muito melhor que a gente. Então, assim, difícil, né, gente? Eu pensei que a gente fosse... eu quero que a gente volte logo. Quero muito, tá? Tô com saudade de vocês. Saudade de ver essas carinhas, de chegar dando bom dia e vocês ficarem bem sem gracinha, nem me darem bola. Aí eu tenho que brigar, gente, né? Guardar as... vamos agora guardar as lágrimas para as provas. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Gente, ó, então, vamos lá. 1h mais do que o tempo. Beijinhos para vocês. Sigam bem essa semana. Amanhã estamos aí de novo firmes e fortes, tá? E aí vocês vão acompanhando e a gente termina essas resoluções, tá? Um beijo para vocês. Adeus. Hasta la vista.